Estamos entrando no ar com o caminho da justiça. Estamos em teste, mas estamos procurando fazer o melhor para vocês. Amém? Vamos inclinar a cabeça e vamos fazer uma oração. Eu, Pastor Ribeiro, estou aqui para te abençoar, para te ajudar com a palavra de Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu me coloco, Senhor, diante de ti neste momento, buscando, Senhor, a tua face, a tua graça, a tua glória, a tua misericórdia, Pai. Tenha de misericórdia, porque somos falhos e pecadores e necessitamos de ti. Precisamos do teu poder, da tua graça, do teu agir e do teu Espírito sobre nossas vidas. Manifesta, Senhor, sobre a minha vida e sobre a vida de todos que me ouvem e me acompanham. Pai, derrama, Senhor, a tua graça, Senhor, e o teu poder sobre a vida, Senhor, de cada um, para que neste momento, Senhor, nós possamos entrar diante de ti, Senhor, com a tua palavra e aprender, Senhor, ainda mais. Ter, Senhor, novas visões, novos entendimentos, ó Pai. Abra, Senhor, a mente e o coração de cada um, em nome de Jesus. Amém? Amém. Para você, que nesse momento está em casa, ou está no trabalho, não importa onde você esteja, mas que esteja ligado, em sintonia, ouvindo uma mensagem de libertação, uma mensagem de cura, uma mensagem de resgate, que nós precisamos ser resgatados por Deus todos os momentos das nossas vidas. No livro de Marcos, capítulo 5, a palavra de Deus, se você que tem a palavra de Deus, quer procurar, abre e nós vamos acompanhando. Eu vou dar o início enquanto você acha. Marcos, capítulo 5, fala do endemoniado de Gadara. Mas Jesus, quando chegou em Gadara, ele tinha saído do mar, ele atravessou o mar, ou aquele que deu aquela trovoada, aquela tempestade no mar, que o barco estava enchendo de água e os discípulos, os apóstolos, ficaram nervosos e clamaram ao Senhor, né, que o Senhor estava dormindo dentro do barco, que o Senhor levantou e repreendeu o mar, repreendeu o vento e tudo se acalou, tudo se acalmou. E ao sair do outro lado, né, do mar, aqui no capítulo 5, capítulo 5 de Marcos, dizendo: e chegando à outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e, saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro do sepulcro um homem com espíritos imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podiam alguém prender, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amarrar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome?
Ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali, pastando um monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entramos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. E eram quase 2.000, e afogou-se no mar. Amém? Quando Jesus entrou em Gadara, quando Jesus chegou naquela província, que ele desceu do barco e começou a andar, logo de cara, ele encontrou com aquele homem endemoniado, aquele homem que atormentava a província de Gadara, aquele homem que era preso. Quando o prendiam, ele esmiuçava, ele destruía, ele quebrava as cadeias e esmiuçava as trancas. Não tinha o que prendesse, não tinha com que amarrasse aquele homem, porque tudo que faziam para prender era destruído. Tudo que colocava para segurar aquele homem era quebrado, porque havia dentro daquele homem uma legião de quase 2.000 demônios. Havia quase 2.000 demônios na vida daquele homem. A força, o poder da destruição estava nele, porque ele estava totalmente endemoniado. E aquele homem andava por entre os sepulcros. Ele andava pelos cemitérios, clamando e se cortando com pedras. Ele se rasgava com pedras e fazia toda aquela desordem. E Gadara era atormentada por aquele homem. O povo de Gadara tinha medo. E quando Jesus aproximou, quando Jesus chegou, ele correu rapidamente, ajoelhou e adorou a Jesus. Mas não foi o homem de Gadara, não foi o gadareno. Os demônios que estavam nele que dobraram o joelho diante de Jesus. O corpo era do gadareno, mas quem dobrou o joelho diante de Jesus foi os próprios demônios, porque sabia que ele era filho do Deus Altíssimo. Portanto, está aqui: que vieste fazer, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Nos atormentar? Nos tirar daqui? Não é assim que diz a palavra? E Jesus olhou para ele e disse: qual o seu nome? Que o gadareno olha, os demônios olham para Jesus e disse: Legião é o nome, porque somos muitos. Legião é o nome, porque somos muitos. E que disse Jesus? Quando eles viram que Jesus realmente ia expulsá-los, clamaram pela misericórdia de Jesus. E disse a Jesus: ali está uma manada de porcos. Permita-nos que entre neles. Uma manada de porcos. Permita-nos que entre neles. Tanto para você ver que Satanás, os demônios, para fazer algo, tem que ter a permissão de Deus.
Até os próprios demônios têm que ter a permissão de Jesus para fazer algo, porque eles não podem fazer sem a permissão. Eles não podem fazer sem ter a liberação de Deus. E por muitas vezes, meu irmão, minha irmã, você fica às vezes com a vida atormentada, com a vida angustiada, com a vida atrapalhada. Por quê? Porque você dá brecha para essas legiões. Você dá brecha para o demônio trabalhar na tua vida. Quantos por aí estão lutando, trabalhando, se matando, se rasgando, mas não tem um contato com Jesus, não tem uma ligação com Deus, não tem uma ação, não tem um movimento com Deus, não age de acordo com a palavra de Deus, não trabalha conforme Deus quer. E Deus não pode e não tem como Deus trabalhar na vida de quem anda nos passos errados. Deus ama todos. Deus ama o ímpio, ama aquele que anda na fé, aquele que anda em impiedade, aquele que anda em pecado, aquele que anda na santidade. Deus ama a todos. Deus deseja a salvação de todos, mas não é todos que abrem o coração para Deus. Não é todos que abrem a mente para Deus trabalhar. Aí vem lá os demônios, entra na vida da pessoa e começa a trabalhar. E trabalhar do jeito que quer trabalhar. Fazer do jeito que quer fazer. E por muitas vezes se titulando de Deus. Usa o nome de Deus por muitas vezes para fazer algo que não é do agrado de Deus. Preparam as coisas dizendo para Deus, mas não fazem para Deus. Ainda batem no peito e falam grandes coisas. Se engrandece, mas não tem a humildade de dobrar o joelho e confessar que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Que Jesus é a cabeça de todas as coisas. Jesus, ele é a frente de tudo. Enquanto o homem, por muitas vezes, não tem a coragem de fazer isso, os próprios demônios fizeram. Que quando Jesus chegou, correu e dobrou o joelho e adorou. Adorou. Por que o demônio adorou a Jesus? Porque ele sabia que Jesus era o Filho do Deus Altíssimo e tinha chegado lá para mandá-los embora, para lançá-los no fogo eterno, para mandar para o abismo. Que tem uma tradução que diz que eles clamaram para Jesus não lançá-los no abismo. E aqui pede para Jesus não tirá-los da província. Mas a província era de Gadara. E aquele demônio estava agindo ali para atormentar Gadara. E por muitas vezes, meu irmão, você está aí atormentado, porque você está dando ouvido aos demoniados. Você está dando ouvido aos demônios. Dando ouvido àquele que quer destruir, aquele que está para perturbar e derrubar. Por muitas vezes, em vez de nós estarmos numa vida espiritual, nós estamos numa Gadara, olhando para as obras de Satanás e chorando e resmungando e atormentando. Levante a cabeça, dê volta por cima, repreende o mal que levanta contra a tua vida, bota o mal por terra. Como Jesus disse ao endemoniado, ao demônio, sai dele, sai deste homem. E é assim que você tem que dizer. Mas pastor, não, se você sente que está mal, tá, pode gritar: Satanás, sai de mim, sai da minha vida, sai do meu trabalho, sai do meu agir.
porque eu quero adorar o Senhor Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, aquele que tudo pode, tudo faz e tudo se realiza, aquele que trabalha por mim todos os dias da vida, aquele que faz tudo para que eu seja bem, para que eu esteja feliz, para que eu esteja contente, para que eu esteja alegre. É esse Jesus que eu tenho que adorar. Liberte do mal, tira o teu coração das coisas atrapalhadas, quebra as cadeias, despedaça os ferrolhos, destrói aquilo que está te prendendo e dá a volta por cima. Dá a volta por cima. Porque aquele gadareno, depois que Jesus libertou, depois que tudo aconteceu, os apacentadores dos porcos foram até a cidade e contaram a todos o que viram acerca dos porcos e do gadareno, do endemoniado. E o povo da cidade saíram e foram até lá para ver. Chegando lá no local, encontraram o gadareno sóbrio, vestido, bem vestido e bem tranquilo, sentado ao lado de Jesus. Tem uma tradução que diz que ele estava sentado aos pés de Jesus. Quer dizer, Jesus talvez tivesse uma pedra e ele sentado no chão aos pés de Jesus. Ele estava lá. Quando aqueles homens chegaram, o gadareno, o endemoniado, estava sóbrio, tranquilo e sentado perto de Jesus. Se a vida está difícil, sente perto de Jesus. Coloque sua vida no altar do Senhor, ao lado dele. É isso que você tem que fazer. João, apóstolo João, quando as coisas não estavam bem, o que ele fazia? Ele chegava perto de Jesus, encostava a cabeça no ombro de Jesus. João ia sempre encostando a cabeça no ombro de Jesus. Ele sentava perto de Jesus e encostava no ombro de Jesus. E nós fazemos o quê? A hora que as coisas apertam, a luta vem, nós blasfemamos, xingamos, enfim, menos encostar em Jesus, menos chamar Jesus para estar perto de nós, mesmo procurar aproximação de Jesus. Isso está de fora. Mas blasfema, xinga e fala um monte de coisa. Depois olha para cima e diz: se Deus permitir. Não sabe nem o que quer, nem o que faz e nem o que fala. E tudo isso, meu irmão, só atraso de vida. A nossa vida pertence a Ti, o nosso ser é do Senhor e tudo é dele, tudo pertence a Ele. Se nós estamos por muitas vezes em lutas, você pode ter certeza que assim como Satanás